www.profgloriamoura.com. Eu sou a professora Glória Moura Alves e a gente está aqui no nosso projeto Nota Máxima nas Discursivas, dessa vez com mais uma redação e uma proposta de prova específica para o TJDFT de 2015. E a proposta que a gente traz aqui para análise e a redação já é justamente essa, em cima dessa daqui. Então nós temos, tendo em conta a Constituição Federal e a jurisprudência, aborde necessariamente os seguintes tópicos sobre improbidade administrativa. Então, o tópico, eu vou chamar aqui de tópico A, o que é a improbidade administrativa, o tópico B, quem pode ser sujeito ativo e passivo dos atos de improbidade, e o tópico C, quais são as consequências dos atos de improbidade, tá? A gente vai fazer como o examinador faz, que já é estipular um valor, uma pontuação para cada tópico, ok? Então o CESP ele sempre faz assim. Então, por exemplo, vamos colocar aqui para o primeiro tópico 15 pontos, para o segundo tópico 9 pontos e para o terceiro tópico também 15 pontos. Então, vejamos, no total, nós teremos aqui 39 pontos do total de 40, que é justamente para essa prova do TJDFT de 2015. Então, o edital ali prevê justamente um máximo de 40 pontos. Então, perceba que CESP ele trabalha dessa forma. O conteúdo representa quase 100% da nota, tá vendo? Então, ele vai colocar ali de 39, 38 pontos ali no máximo, justamente para conteúdo. Então, vão sobrar 2 pontos ou 1 ponto para estrutura, legibilidade, paragrafação, ok? Então, você precisa mesmo se empenhar em resposta profunda a cada um dos quesitos exigidos, beleza? Vamos aqui para a redação para verificar se houve exatamente isso. Então, nós temos, na redação, nós temos uma redação elaborada em 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Então, nós temos 1 de introdução, 3 de desenvolvimento e o último de conclusão. Agora, vejamos, a introdução, ela já vem em resposta a quesito A. Então, isso é muito interessante, porque, entenda, já que no CESP, já que para a banca CESP, e nós temos que 39 pontos vão ser destinados justamente à resposta aos quesitos, nada melhor do que já ir logo direto, desde a primeira linha da introdução, a uma resposta em profundidade, em consistência de argumentação, em exatidão àquilo que foi exigido. Ok? Além disso, existe aqui, como a gente vai verificar nessa redação, um ordenamento dentro dessa resposta exigida. Então, a ordem, a estrutura da redação, a organização dessa redação, a ordem que foi selecionada para os argumentos segue exatamente a mesma ordem aqui da proposta. E isso é muito bacana porque gera clareza para o seu examinador, ok? Então, vamos lá. Introdução. Os atos de improbidade administrativa são condutas ilícitas e inadequadas praticadas por servidor público ou por particulares. Então, vejamos, já existe aqui, nessas 3 primeiras linhas da introdução, um tópico frasal central, a gente chama de TFC, tópico frasal central, totalmente claro, permitindo ali uma única interpretação, sem qualquer redundância, sem qualquer exagero, sem qualquer redundância mesmo, pleonasmo, quer dizer, ideias que de repente não necessitariam estar ali. Pelo contrário, é um texto um período extremamente objetivo, vai direto ao ponto e totalmente preciso, em resposta aqui a esse quesito A. Então, o que é improbidade administrativa? Então, nós temos aqui esse tópico frasal já da introdução, já em resposta. Então, são condutas ilícitas e inadequadas. E ainda começa um aprofundamento, praticadas por servidor público ou por particulares. Daí, nós temos o final desta
introdução, também em aprofundamento a resposta A, ao quesito A, e depois nós temos um segundo parágrafo que é muito interessante, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, também em resposta ao quesito A. Quer dizer, nós temos uma resposta bastante aprofundada que cobriria ali todo e qualquer gabarito da banca, todo e qualquer padrão de resposta da banca em resposta a essa alternativa A, ok? Muito interessante, vamos dar uma lida. Eu marquei aqui, então, de azul, tudo que existe de aprofundamento em razão da resposta ao quesito A, beleza? Vamos lá dar uma olhada, então, comigo? Finalzinho aqui da nossa introdução. Os atos que importam em improbidade administrativa estão previstos na Lei 8.429 de 1992, então aqui existe a fundamentação. Então, onde é que existe essa lei? Qual é essa lei? É a lei de improbidade, ali editada e promulgada em 1992, e caracterizam-se por dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos. Então perceba que nós temos justamente aprofundamento necessário, porque a gente não sabe exatamente o que vem ali no padrão de resposta da banca. Então, quanto mais abrangente for a sua resposta, melhor, ok? Para que você obtenha ali uma pontuação máxima no quesito. E no caso aqui não é brincadeira, são 15 pontos que a gente está prevendo, por exemplo, para esse conceito de improbidade administrativa, tá? Então, vamos ler mais um parágrafo, todinho ele, em função dessa resposta ao quesito A. Muito bem elaborada, então, essa redação em relação a esse quesito A. Vamos lá. A improbidade administrativa é um ilícito civil, mas o agente poderá responder na esfera administrativa, civil ou penal. Então, aqui existe mais um aprofundamento, estabelecido, então, essa improbidade como um ilícito civil, e falando que é possível responder, o agente responder em qualquer esfera administrativa, civil ou penal. A regra geral é a independência entre as instâncias, porém, nos casos de inexistência do fato ou na ausência da autoria, a absolvição na esfera penal acarretará a absolvição nas outras esferas. Então, aqui houve até, de repente, um aprofundamento até a mais do que de fato exigido, mas muito interessante, ok? Muito bom esse texto. Aí nós teremos para a resposta A, com certeza, dos 15 pontos, nós teremos aqui o total desses 15 pontos ganhos, perfeito? Então vamos dar uma olhada agora na próxima resposta. Então, o exigido aqui para esse próximo quesito é, eu vou chamar aqui de B, quem pode ser sujeito ativo e passivo dos atos de improbidade? Vamos dar uma lida no próximo parágrafo. Os atos de improbidade podem ser praticados por agentes públicos ou até mesmo por particulares. A Lei 8.429 de 1992 entende como agente público qualquer pessoa que tenha vínculo com o poder público, independente de remuneração ou vínculo efetivo. Os atos de improbidade podem ser praticados contra toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes e também contra qualquer pessoa que tenha ou receba dinheiro público. Então, de fato, aqui é a resposta ao quesito B. Agora, eu queria só frisar que nesse parágrafo não houve as palavras, não apareceram as palavras sujeito ativo e sujeito passivo, que justamente abrem o quesito, que abrem esse quesito. Então, quem pode ser o sujeito ativo e o sujeito passivo? Tudo bem, a pessoa já respondeu aqui de maneira clara, de maneira aprofundada até, mas houve essa falta de estabelecer, então, dentre eles, quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo, ok? Além disso, eu quero mostrar para você que, no fundo, existe uma teoria
muito grande ainda a ser trabalhada em relação a sujeito ativo e em relação a sujeito passivo. Então, o que acontece? Por exemplo, em sujeito ativo, nós poderíamos ter o agente público, conforme o artigo 2º, possui um conceito bastante abrangente do que é comumente utilizado. Então, nos dizeres de Fábio Júnior, toda pessoa natural que exerce cargo, emprego ou função pública é agente público. A locução agente público compreende todas as pessoas que mantêm vínculo de trabalho temporário ou permanente a qualquer título com o Estado. Vale para administração direta e indireta, quer dizer, designa a pessoa natural que, sob qualquer pretexto, exerce atividade típica do Estado. Então, tá vendo? Existe aqui todo um aprofundamento que, de repente, caberia como uma resposta ali para esse quesito B. Além disso, nós temos, assim estão compreendidos como agentes públicos, os agentes políticos, parlamentares de todos os níveis, chefes do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal, ministros e secretários dos estados e municípios. Os servidores públicos, pessoas com víncio empregatício, estatutário ou contratual, independente de ocuparem cargos efetivos em comissão, permanentes ou temporários, e os particulares em colaboração com o poder público que atuam sem vínculo de emprego. Então, tá vendo? Nós temos muito ainda a trabalhar em relação aos sujeitos ativos. A redação, ela fez um resumo muito interessante. Houve resposta, mas a minha preocupação é que nós sejamos mais abrangentes dentro daquilo que foi questionado, ok? Então, tal como ali no quesito B houve resposta plena, eu acho que também aqui nós deveríamos ter colocado uma resposta ainda mais abrangente, perfeito? Ainda em continuidade a sujeito ativo, nós teríamos a lei de improbidade prevê ainda em seu artigo 3º a possibilidade do terceiro particular sofrer as sanções por atos improbos. Para tal, a lei determinou 2 situações distintas, a participação que pode ser tanto por induzimento quanto por coautoria, ou o recebimento de benefício decorrente da prática do ato improbo. Então, tá vendo? Aqui ainda tem algo a ser comentado acerca desse sujeito sendo o terceiro particular, ok? Então, muito interessante a gente se dedicar um pouquinho mais em resposta, claro, concisa, objetiva, mas que venha a trabalhar de maneira mais abrangente com esses sujeitos ativos, ok? Ainda quanto a sujeitos passivos, nós poderíamos ainda ter o sujeito passivo, portanto, abrange todas as pessoas jurídicas, públicas, políticas, União, Estado, Distrito Federal e municípios, os órgãos dos 3 poderes, a administração direta e indireta, as empresas que, mesmo não integrando a administração indireta e não tendo a qualidade de sociedade de economia mista ou empresa pública, pertencem ao poder público, e as empresas para cuja criação tem o Estado concorrido com mais de 50%. Então, olha o detalhamento, né? O parágrafo único completa o sentido do artigo 1º, estendendo o alcance da lei de improbidade administrativa às pessoas jurídicas de direito eminentemente privado, porém que recebam auxílio, subvenção, benefício fiscal ou custeio por parte do Estado. Neste caso, a sanção patrimonial, ressarcimento integral do dano ao patrimônio público, limita-se à repercussão negativa do ato improbo sobre a contribuição dos cofres públicos que lhes foi repassada. Então, pelo menos até aqui, de repente seria interessante nós trabalharmos. Então, partindo desse pensamento, podemos concluir que as empresas sob controle direto ou indireto do poder público também estão enquadradas como sujeitos passivos dos atos de improbidade, uma vez que o objetivo princípio da lei é proteger o erário. Então, quer dizer, aqui, sim, existe resposta neste 2º parágrafo do desenvolvimento ao quesito B? Existe. Agora, 2 detalhezinhos. Seria importantíssimo a gente frisar destes quais são os sujeitos ativos e os sujeitos passivos, então usar essas palavras
Então, a minha dica para você é: aquelas palavras que estão dentro do quesito, você necessariamente vai utilizá-las, ok? E óbvio, respondendo sempre com bastante abrangência. Aí você vai falar: bom, Glória, mas aqui nós temos as 30 linhas usadas. Então, como que eu vou poder trabalhar com mais abrangência dentro dessa resposta B? A minha solução seria o seguinte: bom, aqui na resposta à improbidade já houve muita abrangência, já houve muita resposta em abrangência, em consistência, pelo menos até a linha 9. Então, a minha dica seria, de repente, retirar essa parte que vai falar sobre a independência entre as instâncias, sobre a absolvição, que isso daqui, na verdade, não foi exatamente perguntado e não cabe dentro do conceito de improbidade, ok? Então, já que a alternativa A está falando sobre o conceito da improbidade, o que é a improbidade administrativa, eu creio que até pelo menos a linha 9 nós teríamos uma boa resposta. De repente, então, para que esse segundo parágrafo aqui da redação não ficasse tão pequeno, com apenas 3 linhas, nós até poderíamos juntar toda essa informação ali mesmo no primeiro parágrafo e já abrir esse segundo parágrafo em resposta ao quesito B. Isso tão somente, uma melhor reestruturação, tão somente para que nós possamos ser mais abrangentes dentro desse quesito B, ok? Tá? Então, fica aí a dica. Então, aqui, para o quesito B, de 9 pontos, a gente vai trabalhar tão somente com 6 pontos, ok? Então, até aqui nós temos 15 pontos para A, 6 pontos, 15 de 15, né, para A, 6 pontos de 9 para B. É óbvio que depois você pode, lá no recurso, no momento do recurso, tentar afirmar ao seu examinador que foi respondido o quesito de maneira bem objetiva, bem concisa, e isso é verdade. Então, algum examinador poderia ter dado o 9 pontos de 9, outro examinador um pouquinho mais exigente poderia ter dado uma menor pontuação, como eu fiz aqui. Então, isso é extremamente subjetivo, tá bem? Então, o ideal é, para que você consiga satisfazer a todos os examinadores, até aqueles mais exigentes, que você seja o tanto mais abrangente, tá? Seja um pouco mais abrangente. Porém, se você deu essa resposta mais objetiva, sempre é muito importante lembrar que existe a fase do recurso e, ultimamente, essa fase do recurso, a prova discursiva, ela é como se fosse uma fase dentro do concurso, tá bem? Então, assim, você vai argumentar: Glória, mas nem sempre o examinador defere o recurso, defere ali, aceita a majoração. Sim, isso é verdade, mas existem possibilidades, existem casos em que há o deferimento do recurso. Então, como você não sabe qual vai ser a postura do examinador, essa é uma fase de mega importância. Só relembrando, se você, por exemplo, tem ali um aumento de, por exemplo, 10 décimos, ok? Esses 10 décimos a gente tem analisado dentro desses concursos e números que existem por aí em relação às classificações, a gente tem percebido que esses 10 décimos, eles são capazes de elevar a sua classificação em até 10 colocações. Outro dia, uma menina conseguiu, de um recurso, apenas 0,6 décimos. Eu achei assim um absurdo, porque a redação dela merecia mesmo uma majoração muito maior. O examinador tão somente aceitou ali um erro formal, que ele havia anotado um erro gramatical numa determinada linha, e nós argumentamos que ali naquela linha não havia erro gramatical. Então, houve apenas 0,6 de aumento. E mesmo assim, esses 0,6 foram capazes de elevar a nota dessa candidata em 10 classificações, né? Então, veja, muito interessante, foi para o concurso da Polícia Civil. Ela estava de fora
ali da classificação que levaria ao curso de formação, e esse simples aumentozinho aqui, esse mínimo aumento, eu diria, já fez com justamente essa oportunidade dela de entrar para o curso de formação. Ela ficou super satisfeita. Então, e isso foi Funiversa, né, que é uma banca das mais chatas, justamente para aceitar os recursos. Então eu digo o seguinte, você precisa passar por essa fase de recurso, ok? Então, por exemplo, essa resposta, ela é uma boa resposta. Contemplou o que o examinador exigiu? Contemplou. Agora, o que eu já estou falando previamente para que você não precise lá na frente de recurso, se submeter a essa angústia do recurso, você seja mais abrangente, porque o examinador, ele tem exigido isso da gente, ok? Agora, recebeu uma nota não máxima e você tem consciência de que respondeu ao que foi exigido, então entre com recurso, pleiteie o que te é de direito, ok? Agora vamos lá, por último, aqui nós temos o quesito último, que é o quesito C. Então, quais as consequências dos atos de improbidade? Nós estabelecemos aqui 15 pontos para essas consequências. Aqui nós teremos, então, um último parágrafo do desenvolvimento e muito interessante até o último parágrafo do texto, ou seja, a conclusão também falando acerca dessa consequência. Ou seja, todos os parágrafos desse texto, eles priorizaram aquilo que realmente deve acontecer dentro de uma redação para concurso, principalmente sendo CESP, ou seja, resposta completa a cada um dos quesitos. Sem aquela enrolação, sem aquela necessidade de a introdução, pegar essas 3 exigências, juntar ali e mostrar que todo o desenvolvimento se dará em função dessas respostas, né? Ou então pegar lá a conclusão e necessariamente fazer retomadas de tudo aquilo que foi trabalhado. Quer dizer, o CESP ele não tem se preocupado com esse tipo de estruturação. Aliás, eu ouso aqui com vocês trabalhar que não somente o CESP tem trabalhado com essa necessidade de respostas profundas aos quesitos, mas também Funiversa, Fundação Carlos Chagas, FGV, ESAF. Então, todas essas bancas, elas têm exigido muito do candidato justamente o conteúdo em termos de boa resposta àquilo que foi exigido do candidato, ok? Então vamos lá, por último, dar uma lida nesses últimos parágrafos da redação. A Constituição Federal prevê como consequências, aqui um errinho, né? Dos atos de improbidade administrativa, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado de sentença condenatória. Então, eu queria que você percebesse que aqui entre as linhas 21 e 24 houve a resposta. Aqui entre as linhas 24, 25 e 26 houve justamente uma preocupação em sinalizar um aprofundamento em razão ali da perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos, ou seja, uma abrangência necessária. E isso é de extrema importância dentro das nossas redações, tá bem? Então, sempre que possível, trabalharmos justamente com esses itens em resposta mais abrangente, ok? Além desses casos, a Lei 8.429 prevê também a possibilidade de aplicação de multa civil e a proibição de contratar ou receber benefício do poder público, aplicadas proporcionalmente à gravidade do ato de improbidade. Então, aqui houve continuação de resposta e resposta em aprofundamento, tá? Em bastante abrangência. Então, óbvio, aqui não poderia ser outra nota senão a nota máxima. 15 pontos do total ali de
15. Então, vejamos, desta redação, nós teremos um total de 15 pontos, nota de conteúdo, 15 pontos mais 15 pontos de C, mais 6 pontos ali do quesito B. Então, aqui, resposta A, resposta C, resposta ao B. Então, aqui no total, nós teremos 36 de 39. São 40 pontos. Existe, de fato, um ponto ganho também para estruturação. Então, nós temos estruturação, legibilidade, boa paragrafação. Então, nós teremos, no total, 36 pontos mais umzinho ali de estruturação. Então, nós teremos 37 do total de 40. Como houve um único erro, e ali dentro da fórmula do TJ, esse erro descontado pelo número de linhas e multiplicado por 2, vai ainda subtrair um total de 0,06. Então, nós teremos uma nota da prova discursiva, uma nota final justamente de 36,94 décimos, ok? É uma nota muito boa, uma nota quase máxima, mas eu ainda afirmo para você que esse texto, ele tem a possibilidade de ainda ter uma nota maior, caso justamente a gente entre com mais abrangência ao quesito C, beleza? É isso aí então, profgloriamoura.com, sempre com você rumo à aprovação. Até a nossa próxima Web Dica.